Graça e paz, povo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito seja, Senhor, teu santo nome. Deus, queremos te louvar e engrandecer teu santo nome, Senhor, nesta hora. Deus, continua derramando, Pai, da tua glória sobre este lugar. Usa a nossa pastora Ivaneide, Senhor, tremendamente, Pai. Queremos ouvir a tua voz através da tua serva, Deus. Oh, Jesus, em nome de Jesus, Pai, que ela venha se derramar totalmente, Senhor, para que nós venhamos estar mais firmes e fortes em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia. É interessante a forma como o Senhor, Ele ministra no nosso espírito, com a maneira como Ele fala conosco. Ele fala conosco através de um louvor, ou às vezes até através de uma criança. Ele fala conosco através de sua palavra, através de profecias. Enfim, há várias maneiras. E Ele fala conosco através de sonhos. E eu tive um sonho, que na verdade foi o desembaraçar, foi o desenrolar do que eu vou transmitir hoje. Foi algo bem particular, mas que pode ser compartilhado com você. E os sonhos, eles nos permitem a estar em lugares aonde não teríamos dinheiro para estar. Eles nos levam a viver momentos dos quais a gente nunca fez isso na vida, mas no sonho a gente fez. Enfim. E eu sonhei que eu estava dirigindo e eu não sei conduzir. Ai. E dirigir foi uma coisa que eu sempre temi. E o pastor, ele sempre me incentivou a dirigir, a aprender. Ele sempre quis me ensinar. Aí eu falei, não, isso não é para mim. Eu vou sair passando no sinaleiros aí, vou atropelar as velhinhas, enfim. Não dá, acho que isso não dá para mim. Enfim, mas eu sonhei que eu estava dirigindo e era exatamente próximo à localidade ali onde moramos, lá na França. E lá na França tem uns campos, é bem reservado, um lugar bem afastado. E era como se eu estivesse aprendendo a conduzir. Ao meu lado tinha um condutor, no qual eu não via, eu só ouvia a voz dele. E eu estava ouvindo ele a me dar as instruções e eu queria olhar. E ele falava, não, olha para frente, presta atenção no que você está fazendo. E ele me instruía e era uma pessoa assim, 10, entendeu? Para ensinar. E nós estávamos ali andando naqueles campos e de repente eu quis parar em um determinado lugar, eu quis estacionar. Aí ele disse assim, não pare, prossiga. E eu acordei. E eu fiquei, esse sonho muito me implicou. Por quê? Porque eu queria parar, sendo que o meu instrutor não pediu para eu parar. Ele estava me ensinando, ele estava ali me conduzindo. Eu tinha que somente obedecer às ordens dele. Mas eu quis parar. Eu parei o carro. E esse carro é o carro que hoje é do Bruno com a Suelen, e que antes era nosso. Acho que vocês conhecem, é um carro pequeno. E eu acordei, eu fiquei pensando muito. De uns dias para cá, eu fiquei muito refletindo sobre este sonho, porque eu estava em um processo de
de decisão de algumas coisas. Eu tinha que decidir algumas coisas. Eu tinha que determinar algumas coisas. Eu tinha que resolver, que fazer, enfim. E aí eu me vi naquela situação. E eu entendi que o que eu tinha que decidir, eu entendi no meu espírito que estava certo. E que eu tinha que continuar naquela posição. E que eu não tinha que retroceder. Eu não tinha que parar. E aí o Senhor, Ele ministrou este tema, que eu não quero fugir do assunto. Você pode repetir? Não fique parado no estacionamento da vida. Parar às vezes é necessário. Parar é necessário. Mas ficar parado, ficar estacionado, não rola muito. Você já viu aqueles carros assim de luxo, estacionado, parado lá por muito tempo? Imagina, fica não. Então é necessário às vezes nós pararmos. O carro quando ele para, quando ele estaciona normalmente para abastecer, para consertar, para fazer ali uma limpeza, né? Ele para estas finalidades. E na nossa vida, às vezes nós temos essa necessidade também de parar, mas que nós não podemos ficar estacionados. Então nós também temos que parar para refletir, para decidir certo, para analisar, pensar sobre algumas questões, colocar algumas coisas em ordens, que às vezes nossa vida está uma certa bagunça, e é necessário, tudo isso, esses pontos que eu falei, é necessário nós pararmos. Mas nós não podemos ficar estacionado no estacionamento da vida. E eu entendi que aquele condutor, aquela pessoa que eu não via, mas que eu ouvia, era o Espírito Santo. Sabe? Na nossa vida, quem nos conduz é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo como nosso guia, nós pegamos estradas erradas. Nós pegamos becos sem saída. Então o Espírito Santo, Ele nos conduz. E Ele está aqui nessa noite para dizer: não estacione. Não pare. Eu não pedi para você fazer isso. E o que pode nos deixar estacionado? O que pode? O que pode de repente assim nos deixar estacionado no estacionamento da vida? A inconstância. A inconstância é uma pessoa sem firmeza, que tende a mudar de ideia com facilidade, cujas atitudes ou opiniões ou ponto de vista se alteram facilmente. Há uma mudança de humor. Então o inconstante, ele até começa, mas ele não termina. O inconstante,
Pode ser uma pessoa cheia de ideias, inteligente, criativo, só que nunca conclui o que começa. E a inconstância, ela nos paralisa, gente. E a inconstância, ela nos paralisa em qualquer situação. No ministério, na nossa vida secular, a inconstância nos para. Começou o curso, começou com todo gás. Tá, foi, todo animado. Só que aí vai murchando, né? Ao longo da caminhada. Concluiu? Não. Começa um trabalho, todo empolgado. Vai dar certo. Planeja tudo. Põe tudo lá no caderninho. E vamos que vamos. E divulga. E não sei o quê. Conclui? Não. E isso falou um tanto comigo. Uma pessoa que muda. De repente, paralisa, estaciona. Eu e o pastor, nós conhecemos um casal que este homem, ele perdeu a sua família porque ele era inconstante. Em tudo. No ministério, abriu várias vezes igrejas, mas nunca continuava. Aí empurrava a mulher: vai, dirige, vai lá, faz, deixa Deus te usar. Aí fechava a igreja. E não foi uma, nem duas, nem três vezes. Cooperou conosco, todo empolgado. Foi líder de célula, participou dos encontros, ministrou aqui, apoiou acolá. Continuou? Não, desistiu. Aí a mulher cansou. E a gente estava só estudando ele, só estudando. E aí ela chegou e confirmou o que o Senhor já havia falado para a gente. E aí o casamento foi por água abaixo. Uma família linda. A gente fez de tudo, a gente reunia e tal. Aí ele olhava para ela e falava: o amor acabou. Meu Deus. Hoje em dia estão por aí. Cada um com seu par. Não continuaram no propósito. E tinham chamado. Eram pessoas que você olhava assim. Uma vez eu vi ela ministrando. E eu estava assim no primeiro banco. Foi bem há muito tempo. Bem no começo que nós havíamos começado o trabalho. E ela ministrou lindamente. Ela era uma pessoa graciosa, muito usada por Deus. E eu fiquei assim, sabe? Você ouve aquela pessoa, você fica de boca aberta. E eu cheguei em casa e eu disse: meu Deus, será se um dia eu vou falar assim? Será se um dia eu vou ser usada assim? Não era inveja não, era admiração. É diferente. E aí, o Senhor falou comigo. Ele falou assim: eu passei pelo reencontro. Isso foi depois de um tempo. Eu passei pelo reencontro que foi assim, presente de Deus para mim. E o Senhor falou assim para mim: Neide, o que eu vou contar para você, eu ainda não contei para mais ninguém. O que eu vou derramar na tua vida, eu ainda não derramei na vida de ninguém.
O que você vai viver, outra pessoa ainda não viveu. Eu sou Deus. Eu sou Deus que faz. E eu fiquei na promessa. Então esse casal, infelizmente, eles se separaram por causa da inconstância, porque o homem era inconstante. A inconstância, ela nos deixa abatida. Ela nos abate. E é fácil detectar uma pessoa inconstante. Porque o inconstante, ele começa com todo gás. Mas logo, sabe? Logo aquele fogo. É fácil. Sem uma forte e consciente decisão, você não vence a inconstância. Sem uma forte e consciente decisão. Ou seja, nós precisamos decidir. Nós precisamos ser determinados. Ser firme na nossa decisão. É fácil? Não é. Não é. Porque isso é um grande problema. A inconstância na vida de uma pessoa, a gente pode até pensar que é fácil. Para quem vê, pensa que é. Mas isso é um caso sério para ser tratado. É um caso sério. Agora você pode abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 6 ao 8. Capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Do versículo 6 ao 8, amém? Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O homem de coração dobre, que duvida, que não é uma pessoa decidida. Uma hora eu estou aqui, a outra hora é melhor fazer desse jeito que vai dar certo. Nunca firma, nunca se posiciona. A gente nunca sabe o que a pessoa quer. Então a palavra do Senhor fala: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, em tudo que ele faz. Não tem firmeza. Vamos ver também Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, o versículo 16 e o 17. É a parábola do semeador. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Até recebem, né?
mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Não tem firmeza. Você já viu, já observou uma semente quando ela cai entre pedras e brota? Até brota. A gente vê aquela folhinha lá, né? Toda apertadinha entre as pedras. Mas não tem firmeza, não tem raiz, não tem profundidade. Você pega assim, ó, puxa, sai com tudo. Aí a parábola fala, se refere a pessoas que, vindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Estão na igreja, recebeu a semente, só que está ali, né? Com aquela dificuldade toda, para assim crescer, para produzir, para dar frutos. Aí logo escuta um comentário: são todos iguais. Aí vaza. Não tem firmeza, é inconstante. Aí vai para outra tenda, né? E lá acontece a mesma coisa. Aí fica pulando. Precisa ser achado. Então são pessoas inconstantes. Inconstantes na fé, inconstantes na caminhada com o Senhor. O inconstante é um caso sério, gente. É difícil discipular o inconstante. É difícil envolver o inconstante. É difícil trabalhar com o inconstante. Porque ele te dá muita dor de cabeça. Inconstância é um problema na alma. E é um problema sério na alma. A inconstância é a falta de perseverança. É a ausência da perseverança. Então, nós temos uma alma. Na nossa alma estão as nossas emoções, os nossos sentimentos. E tudo disso nós precisamos. E nós precisamos da nossa alma. Nós precisamos dela. Só que nós precisamos colocar ela no lugar dela. No lugar dela. Porque ela é bem saliente, sabe? Ela quer sobressair. Ela quer aparecer. Ela é emotiva, ela é melindrosa, ela é sensível, ela é sentimental. Tudo isso está nas nossas almas. É o campo das emoções. Só que nós temos que dominar tudo isso. Nós temos que dominar. Nós não podemos deixar a nossa alma se dominar. Nos dominar. E o almático, ele detesta essa palavra. Ele detesta. Se você está fala para uma pessoa que ela é almática, que ele é almático, amados, é capaz de você comprar uma briga. Sabe por quê? Porque a nossa alma, ela detesta ser confrontada. Ela não gosta de ser confrontada. Ela não gosta quando
uma pessoa aponta o dedo assim para ela e diz assim: você é assim, você tem que mudar nisso aqui. Ela não gosta. Então, quando a nossa alma ela é confrontada, a gente não gosta. Eu não gostava. Eu lembro que uma vez o pastor ele foi compartilhar algo da palavra de Deus comigo. Isso, Gabriel tinha uns 4 anos de idade. Tem tempo isso. Que agora já vai fazer 18. E eu não me interessei muito pro que ele queria falar. Tipo, sabe? Saco cheio, só fala disso o tempo todo. E aí, ele olhou para mim e disse assim: nossa, como você é almática. Gente, para que ele disse isso? Para quê? Eu não gostei. Não gostei. Acho que não precisava, no meu ponto de vista lá, não precisava pegar tão pesado. Porque essa palavra foi mais que um tapa na cara. E aí, eu virei para ele e eu disse assim: anjo, mostra a sua asa, vira. Dá uma voltinha para eu ver a ponta da asa. Ele falou: além de almática, é irônica. Além de almática, você também é irônica. E eu não aceitava. E eu era, gente, uma alma ambulante. Sabe? Bem obesa. Porque a nossa alma, quando ela está muito assim, muito gorda, muito cheia dela mesma, ela é obesa. Ambulante obesa. A alma. E hoje eu entendo que eu era assim. E eu detestava ser confrontada na palavra. Eu não gostava que ninguém compartilhava as coisas comigo. Eu não me interessava muito. E como ele respirava a Bíblia, e eu queria falar de outras coisas, sabe? Eu queria falar de outros assuntos. E sempre quando ele vinha falar para mim, ele vinha falar de Bíblia. Enfim, isso já se passou. Mas é um exemplo que eu estou dando aqui para você. A alma, ela detesta ser confrontada. Ela detesta. Mas nós precisamos confrontar a alma. Tem uns dias que eu conversei com 2 pessoas e eu concordei com o que elas falaram. Quando eu estava estudando, o Senhor, Ele me confirmou que eu estive errada em ter concordado. Porque a alma, para você arrancar ela, sabe? Para você mobilizar ela, mexer com ela, você tem que confrontar ela. Você não tem que massagear, que concordar, que passa a mão na cabeça. Não! O almático, ele só é liberto quando ele é confrontado. Ele só é liberto quando ele é confrontado. Se eu continuasse lá daquele jeito, e o pastor concordando comigo, alimentando a minha alma, não, toda a oportunidade que ele tinha, ele ia lá. É desse jeito. E fui perseverante. E eu precisava disso. Eu reconheço. Então, eu quero ler alguns versículos aqui de uma pessoa que eu admiro muito.
na Bíblia, que é Davi. E Davi, ele soube assim lidar com isso de uma forma assim tremenda. Vamos abrir o livro de Salmos, capítulo 42, versículo 11. E o versículo 11. Amém? Então ele fez essa pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Por que tu estás abatida? Então, Davi, ele até se abatia. Porque ele não era um super-homem, ele era igual nós, a gente se abate também. Mas ele não se deixava ser vencido pelo abatimento. E aí ele dialogava com o Senhor. Por que tu estás assim? Por que eu estou assim? Se eu tenho um Deus. Em meio a esta situação, o Senhor é o meu socorro. O Senhor é o meu sustento. E era linda a forma de como Davi, ele abria o coração para Deus. Da forma de como ele vencia as suas guerras. Comunicando com o Senhor como ele era. É muito importante nós nos conhecermos. Nós pararmos para nos analisar. Para refletir. Porque a gente se conhece melhor. A gente começa a colocar os pingos nos is. Então Davi, ele fazia isso. Voltando um pouquinho aqui. Salmos 40. Volta um pouquinho a página, por favor. Nós estávamos no 42, vamos ler o 40 também. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. É lindo esse salmo. Então, em todo tempo, Davi, ele soube esperar. Nós podemos ler diversos salmos que ele fala: esperei, esperei, esperei. A qualidade de uma pessoa que não é inconstante é esperar. Você percebe que uma pessoa, ela não é inconstante nas suas atitudes e nas suas decisões quando ela espera. Sabe por quê? Porque o precipitado, ele não espera. Ele vai logo, né? Como fala uma amiga minha, ele entra logo de carrão de cena. Entrou de carrão de cena. Só o que aconteceu com Senna? Viu? Era um piloto excelente, mas se esbagaçou lá na frente. Então, quando tomamos essa atitude de precipitação, mostramos aí que somos pessoas inconstantes. Porque o inconstante, ele não dá tempo. O inconstante, ele vê borboleta onde não tem. Ele vê coisas onde não existe. Ele maquia coisas, ele ludibria a situação.
Ele sonha acordado. Planeja. Enquanto não tem finanças para nada. Mas está planejando. Está sonhando. Está investindo. No sonho, no pensamento, já está rico. É a pessoa inconstante. Precipitado. Nós podemos ver na Bíblia algumas pessoas precipitadas que se deram muito mal. Sara não podia esperar. Podia ter esperado mais um pouco, né? Mas não. Aí veio Ismael. Era somente o filho do coração, né? Mas depois que o Senhor assim cumpriu a sua promessa, os dois não deram muito certo. A casa ficou pequena. Alguém teve que pegar o beco. Gente, pensa só. A gente arruma o problema, aí depois diz assim: Deus, resolve. Me ajuda. E agora o que eu faço? Despede. Decida. O filho da promessa e o filho da precipitação. Não dá. Não dá para conviver na mesma casa. Um você vai ter que despedir. Um você vai ter que mandar embora. Então, o precipitado, o inconstante, ele arruma problema. Ele arruma confusão. Podia ter esperado. Podia ter esperado. A gente se dá tão mal quando a gente não espera. A gente quer tudo para ontem. Não é verdade? Nós vivemos em um mundo do micro-ondas. Tem micro-ondas. No tempo da minha mãe não, mas agora tem. Em 5 minutos está pronto. E nós se adaptamos a este ritmo acelerado. E nós trazemos isso para a nossa vida, para o reino de Deus. E queremos que as coisas aconteçam assim, no estalar de dedo. A gente começa até a mandar em Deus. Tem que fazer. Tem que me dar. Isso tem que acontecer na minha vida. Você não já viu pessoas falando assim? Nós começamos a desrespeitar nosso pai. Apontar o dedo na cara dele e a mandar nele, como filhos rebeldes. Agimos da mesma forma, como pessoas malcriadas. Fazemos bico para ele. Ficamos chateados, como diz o Levi. Estou chateado. Estou triste. Agimos dessa forma. Ficamos tristes porque aquele milagre não aconteceu. Porque aquela bênção tão esperada não se realizou. Amados, tem tantas coisas na nossa vida que o Senhor nos dá o livramento. Não era para ser, foi livramento. Veja como livramento. Sabe como você devia estar hoje? Soltando fogos. Celebrando. Fazendo um culto e ações de graça. Agradecendo ao Senhor. Porque aquilo que você tanto queria não aconteceu. E hoje você vê como livramento. O Senhor, Ele faz as coisas para o nosso benefício,
para nos beneficiar, para nos favorecer, porque Ele já vê o futuro e Ele nos ama tanto que Ele nos livra do mal. E a gente insiste, porque nós não entendemos o plano de Deus. Os pensamentos dele são bem maiores que os nossos. A gente não pode imaginar, a gente não pode calcular. E por não entender, a gente fica insistindo. Eu quero. Vai para o monte, se consagra, jejua, fica de olho seco, fica feia. Não que isso é errado, isso é certo. Mas quando o propósito também é certo. Você fica até mais bonita quando o propósito é de Deus. Aí abre a boca e fala, é de Deus. É de Deus. Quantas pessoas a gente fica assistindo assim, sabe? Só na plateia. A quebrada de cara. E a gente avisa e nós reunimos. A gente só falta pôr no colo às vezes. E depois tem que assistir a triste cena. A triste cena da precipitação. A triste cena do inconstante. O Senhor, Ele tem tanto para nos ensinar, gente. Todos os dias Ele deposita, sabe, uma porção preciosa em nossa vida, no nosso espírito. Quantos cultos nós participamos aqui, quantas palavras maravilhosas nós recebemos de Deus. E às vezes não fica, sabe, aquela semente que caiu entre as pedras. Não permanece, não persevera, não frutifica, não tem vida. A gente esquece. Esses dias eu estava refletindo sobre algumas coisas que me aconteceram assim que eu cheguei aqui. E que eu insisti tanto, que eu não entendi no momento. E hoje eu vejo como bênção, como livramento. E o Senhor me amava tanto que Ele não permitiu. E eu deixo aqui esse exemplo para você. Entenda, não questione, obedeça. Obedeça. Somente obedeça. Lá na frente você vai entender o porquê. Aprenda a esperar como Davi. Em todo momento, Davi, ele esperava. E depois que a bênção chegava, ele celebrava. Ele cantava. O versículo 3 fala: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão quando você receber. Muitos irão celebrar com você. Se você continuar na posição. Se você continuar firme. Se você não for vacilão. Então Davi, ele não era uma pessoa almática. Ao contrário, ele era conduzido pelo Espírito em todo o tempo. Sempre que ele tinha uma batalha, uma decisão para ser tomada, ele abria o coração para o Senhor. Ele perguntava: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu nem vou. Eu nem tiro meu pé daqui. Mas se o Senhor é comigo, eu irei e eu ganharei aquela batalha. E a vitória é do Senhor. Como vencer a inconstância? Sendo perseverante.
Ainda bem que tem como vencer isso. Como vencer a inconstância? Sendo perseverante. Perseverança, qualidade daquele que persiste. É uma qualidade de uma pessoa que insiste no seu objetivo, que é determinado. Eu comecei, eu vou encontrar dificuldades no meio, no processo, porque todos nós encontramos. Tudo que se começa na vida, nós enfrentamos batalhas. Nós pisamos em espinhos. O caminho parece que vai se estreitando. O Senhor nos dá uma direção, está tudo bem. Você olha assim, vai dar tudo certo. Só que no meio, neste processo, nós temos que passar por algumas dificuldades. E isso faz parte. Porque as dificuldades que enfrentamos em meio à caminhada nos faz amadurecer. Nós amadurecemos. A gente começa a ficar experiente. Em Filipenses, vamos lá? Filipenses capítulo 3. Nós vamos falar aqui de um homem, que eu tiro o chapéu para este homem. Ele é perseverante, foi perseverante em todo o tempo. Filipenses capítulo 3 e o versículo 12 ao 14. Amém? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele nos dá uma lição assim, show de bola, quando o assunto é perseverança. Porque ele foi um homem determinado, perseverante em todo momento, em todo tempo. Quando queriam prendê-lo, ele fugia de um lugar para o outro. Ele se escondia. Ele se abrigava em algum lugar, lugares difíceis. Ele passou fome, ele foi perseguido. Ele teve muitas oportunidades para desistir, mas isso ele não fez. Eu vejo um homem determinado no seu propósito, determinado em levar a sua cruz, e se for preciso, ele aceitava ser marcado para isso, mas ele não desistia. Não desistia. Nós desistimos tão fácil. Nós estamos passando por momentos difíceis, esses momentos agora, e a gente olha para as pessoas desistindo, desanimados, cabisbaixo, perguntando: e agora? O que será de nós? E agora? O que vamos fazer? Ai, amado, quando você entender de fato que você é igreja, que você é boca de Deus, nada vai te paralisar. E você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Você sabe quem você é em Cristo. É interessante
que as lutas e as perseguições que o apóstolo Paulo tinham, o deixavam mais forte. Sabe aquele momento que nada te abala, nada abala a tua fé, que você tem convicção para o que você foi chamado, e você sabe para onde você está indo, e você sabe aonde você vai chegar. Nada te tira do foco. Pode vir enfermidade, pode vir calúnia, pode vir perseguição. Nada te tira do propósito. Ao contrário, te fortalece. Te fortalece. A fé deste homem era assim, era inabalável. E nós temos que pegar ele como nosso exemplo de fé, porque ele foi preso. Você pode imaginar uma pessoa que foi preso e ele podia estar reclamando, estar se queixando de fome, de falta de sono, não tinha uma coberta para assim ele estar aquecido. E ele aproveitou a oportunidade para escrever. Para escrever. Nós somos firmados na fé. Porque hoje nós lemos cartas de apóstolo Paulo. Nós somos orientados. Somos conduzidos pela palavra. Porque ele deixou princípios maravilhosos para a nossa vida. Digamos assim que lá era o seu birro particular. Quando ele tinha que aproveitar a oportunidade para escrever alguma coisa, era quando ele ia preso. Aí ele disse, opa, vou para o meu birro particular. Vou escrever. E ele não se deixava ser abatido pelas circunstâncias. A gente lê assim as cartas do apóstolo Paulo, a gente fica assim maravilhada e até se pergunta, gente, ele era um homem de verdade? Ele era um homem de carne e osso como eu e você. E como Jesus foi, passando por todas as lutas, mas não desistiu do seu chamado, não desistiu do propósito. Isso prova que nós também podemos. Ele é um exemplo de fé e de perseverança para a nossa vida. E quando a gente lê e toma posse, a gente põe no nosso espírito e diz, eu consigo. Eu também vou conseguir. Então ele era um homem persistente. Ele não era inconstante, ao contrário, ele era constante. Seja constante. Comece. As dificuldades vão bater a sua porta. No ministério, às vezes a gente põe uma pessoa à frente de determinado, um determinado cargo, com pouco tempo, a pessoa chama para reunir. Pastor, eu estou sendo atacada nisso aqui. Olha, agora eu vejo o nível de guerra. Agora eu sei uma gotinha assim do que vocês passam. Sabe? E aí a gente olha, a gente fala, persevera. Você foi chamado para isso. Você é um soldado de Deus. Não foge da guerra, não. Então nós não podemos, em nenhum momento, estacionar na nossa vida. Nós não podemos. Por mais que passamos dificuldades, pressões, às vezes somos caluniados. Às vezes, as pessoas nos decepcionam. E a gente fica mal.
a nossa alma se abate. Ninguém foi mais decepcionado do que Jesus. E ele não desistiu. Ele não parou. Ele se decepcionou com Judas. E mesmo assim ele não descartou Judas. Ele chamou de amigo. Então, em todo tempo, nós passaremos por lutas, por guerras. Nós seremos afligidos no nosso espírito. Só que o nosso espírito, ele tem que estar mais forte do que a nossa alma. Mais forte do que a nossa alma. E nós alimentamos o nosso espírito quando nós nos alimentamos da palavra de Deus. Porque o almático, sabe por que ele é almático? Porque ele não lê a Bíblia. Porque ele não quer saber da palavra. Porque ele não conhece quem é Jesus. Ao contrário, ele foge. E aí a sua alma vai ficando, vai sendo alimentada. Aí ele desiste fácil. Nunca é tarde para recomeçar. Se você está sendo conduzido pelo Espírito, guiado pelo Espírito, mas em algum momento na sua caminhada, você pensou em estacionar, ou você se permitiu ficar estacionado, eu te digo nessa noite, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nem tudo está acabado para você. Às vezes você se decepcionou, alguém puxou o seu tapete, né? Você caiu de cara, aí você quer ficar ali. Não, vou começar de novo, não. Vai dar tanto trabalho para começar tudo de novo, para fazer tudo outra vez. Levante-se. Seja constante. Persevere. O recomeço nos dá a oportunidade para começar diferente. O recomeço. Se você vai recomeçar, recomece se for necessário. Mas recomece diferente. Aprenda a lição. Pegue daquela experiência ruim e viva uma coisa que você nunca viveu antes. Deus é capaz, amado, de transformar as nossas dores em pérolas preciosas. Ele quer fazer isso. Não fique caído no lugar da dor. Levante-se. Ele vai pegar aquilo e vai transformar em uma coisa de valor. De valor. Quando nós entendemos o que é ser perseverante. Amém? Fica aqui essa palavra para você. Aleluia.